Às 3 horas da manhã de um dia comum em 1977, os transmissores de televisão da região sul da Inglaterra sofreram uma interrupção técnica que até hoje desafia qualquer explicação lógica. O áudio do noticiário das 6 da tarde foi subitamente sobreposto por uma voz profunda, calma e levemente distorcida, que afirmava representar um coletivo de galáxias. O que torna esse evento particularmente perturbador não é apenas a invasão em si, mas a natureza das instruções dadas durante os 6 minutos em que o sinal foi tomado. Não houve ameaças, não houve gritos e não houve demandas políticas. Havia apenas um pedido para que a humanidade abandonasse suas armas de destruição e aprendesse a viver em harmonia, caso contrário, o colapso seria inevitável. Mas quando a transmissão voltou ao normal, as autoridades não encontraram nenhum equipamento conectado, nenhum cabo adulterado e, principalmente, nenhum sinal de onde aquele som havia sido originado. Muitos investigadores passaram décadas tentando rastrear a origem técnica daquela frequência. A hipótese mais aceita pelos engenheiros da época foi a de que alguém teria montado um transmissor potente o suficiente para sobrepor o sinal da emissora local. Mas essa teoria esbarra em um obstáculo físico intransponível. Para injetar aquele nível de potência dentro da grade da rede, seria necessário um equipamento do tamanho de um caminhão posicionado exatamente sobre a antena de transmissão principal. E naquela noite, os registros de segurança confirmaram que não havia absolutamente nada ali. Esse vazio técnico é o que transforma uma simples curiosidade em um mistério que transcende a tecnologia. Estamos diante de um limite onde o conhecido termina e a especulação começa a tomar conta de todo o cenário. Para entender a profundidade desse silêncio, precisamos olhar para como os sinais de transmissão funcionam na prática. Uma rede de televisão opera em frequências de micro-ondas precisamente calibradas. Qualquer interferência externa, como um rádio amador ou um transmissor de alta potência, geralmente causaria uma distorção ou ruído, mas nunca a substituição perfeita de um sinal de áudio, mantendo a integridade da voz. A clareza daquela transmissão é o ponto que mais intriga especialistas. Não parecia uma brincadeira de estúdio, mas algo que parecia ter sido inserido diretamente na fonte do sinal. E se essa voz não veio do mundo exterior, mas de uma falha que nós mesmos ignoramos na arquitetura das nossas comunicações? É fascinante observar como a mente humana tenta racionalizar o inexplicável buscando por culpados ou explicações simplistas. Logo após o evento, o foco da polícia local caiu sobre grupos de estudantes de engenharia e entusiastas de rádio. Era a resposta que o senso comum pedia. No entanto, o que ninguém conseguiu explicar foi o conteúdo da mensagem. O texto não continha jargões científicos típicos de filmes de ficção científica da década de 70, nem trazia referências a eventos da época que pudessem ter sido forjados por alguém buscando notoriedade. A voz falava sobre a evolução do espírito humano, sobre um despertar que, segundo a mensagem, já estava em curso, mas que permanecia invisível para a maioria. Esse conteúdo contradiz a ideia de uma pegadinha, pois exigia uma coordenação complexa e um vocabulário que não condizia com o perfil de um hacker daquela geração. Quando olhamos para eventos semelhantes ao redor do globo, percebemos que o caso de 1977 não é uma anomalia isolada, mas parte de um padrão que se repete em diferentes décadas e locais. Em 1987, em Chicago, um homem vestindo uma máscara de um personagem de ficção invadiu o sinal de 2 emissoras de TV em menos de 2 horas. Diferente do caso inglês,
Aqui houve uma investigação criminal exaustiva, e a conclusão oficial foi a de que o autor usou um transmissor de micro-ondas construído artesanalmente. No entanto, o mistério permanece sobre como ele conseguiu desativar os protocolos de segurança do estúdio tão rapidamente. A técnica foi tão sofisticada que até hoje o autor daquela invasão nunca foi identificado, apesar de toda a tecnologia de reconhecimento que surgiu depois. A pergunta central aqui não é apenas como eles fizeram, mas porque eles escolheram aquele momento específico para interromper a realidade cotidiana de milhões de pessoas. Existe um risco inerente quando permitimos que tecnologias de massa ditem o que vemos e ouvimos. Nós confiamos que o sinal que chega aos nossos aparelhos é fidedigno, mas o que acontece quando essa confiança é violada por algo que não conseguimos identificar? A sensação de impotência é real, pois percebemos que nossas janelas para o mundo são vulneráveis. E se a tecnologia que construímos para nos conectar for, na verdade, um ponto cego que permite que forças desconhecidas lancem mensagens que não deveriam estar ali? À medida que a tecnologia de comunicação evoluiu do sinal analógico para o digital, muitos acreditavam que esse tipo de fenômeno seria erradicado pela criptografia e pela segurança de rede. Mas, curiosamente, o mistério apenas mudou de forma. Hoje, observamos relatos de interferências em transmissões via satélite e sinais de internet que desafiam a lógica convencional de transmissão. Não é que o problema tenha desaparecido, ele se tornou invisível. A estrutura que sustenta a nossa realidade digital é tão complexa que ninguém tem uma visão completa de todo o fluxo de dados. Isso cria uma ilusão de ordem, enquanto, na base do sistema, falhas inexplicáveis continuam a ocorrer. Um dos pontos mais inquietantes é a reação das autoridades quando confrontadas com esses fenômenos. Na maioria dos casos, a resposta oficial é o silêncio ou a classificação como erro técnico menor. Essa falta de interesse investigativo é o que alimenta teorias de que talvez a verdade seja algo que não podemos processar ou aceitar. Quando um sistema é invadido e a causa não é encontrada, a explicação mais lógica para um órgão governamental é apagar o registro e seguir em frente, evitando que o pânico ou a curiosidade popular transformem um detalhe técnico em um problema de segurança pública. O que aprendemos com a análise desses eventos é que a nossa percepção da realidade é muito mais frágil do que supomos. Acreditamos viver em